Olá pessoal, boa noite. Em vídeos anteriores eu abordei a temática nutrição pré, intra e pós-treino. Quando eu estava falando sobre o intratreino, surgiu uma pergunta bastante interessante, porque o vídeo foi bem resumido, que me gerou uma necessidade de complementação de informação. Apesar de eu já ter um vídeo sobre hidratação no meu canal no YouTube, eu acho que faltou abordar de uma forma mais específica nesse vídeo a questão da importância também da hidratação. Meu foco naquele momento foi falar mais sobre a reposição energética. Então, se você não assistiu, tenta achar esse vídeo anterior ou então vai lá no meu canal no YouTube, que é o mesmo vídeo postado aqui, depois eu coloco lá para que vocês possam acessar por onde quiserem. Até porque eu também tenho distintos públicos, nem todo mundo que me segue aqui está lá e vice-versa. A reposição de eletrólitos durante o exercício físico é também, igualmente, a necessidade de reposição de carboidratos, algo extremamente relevante e que estará intimamente relacionado com o retardo da fadiga. Então, se você se sente muito cansado, consegue mesmo na quarentena exercitar-se em treinos bastante longos, exaustivos, nos quais você perde bastante suor, talvez você seja candidato à necessidade de reposição de eletrólitos. De uma forma geral, partindo de um pressuposto que a maioria ainda não está conseguindo se engajar em treinos mais intensos e longos, eu, no primeiro momento, nem ia abordar o tema. Mas já que vocês pediram, vale a pena destacar que nós temos 3 aspectos fundamentais para avaliar a necessidade de começar a planejar a reposição de eletrólitos. O primeiro é a duração do esforço contínuo, principalmente em treinos outdoor, que geralmente são esforços com duração superior a 2 horas, ou quando a pessoa perde muito líquido, ela é aquele sujeito que transpira bastante, e ela consegue monitorar essas perdas através, inclusive, da medida de peso pré e pós-treino, ou quando ela observa que o suor é muito salgado. Quando seca o suor na roupa da pessoa, principalmente se ela tiver com uma blusa mais escura, ela vê que a blusa fica esbranquiçada. Mas qual é a importância desses eletrólitos? Vamos lá. O que nós perdemos principalmente no suor é cloreto de sódio, é o sal, né? Então, a falta desse sal vai gerar um desequilíbrio na bomba sódio-potássio, que será fundamental para a condução do impulso nervoso que irá culminar, por exemplo, com a contração muscular. Nós temos o sódio muito mais presente no meio intracelular e o sódio muito mais presente no meio extracelular e o potássio no meio intracelular. Eu não citei o potássio porque ele não é um dos minerais mais perdidos no suor, ele acaba sendo mais observado, a gente precisa dar mais atenção para ele em atividades de muito longa duração, acima de 4 horas. Até então, o mais importante é focar na reposição de sódio, mas se ele desequilibrar também, principalmente junto com o sódio, realmente a condução desse impulso nervoso ficará bem prejudicada. Quando a gente opta, então, pela necessidade de repor eletrólitos, se a gente tivesse a possibilidade de analisar a composição desse suor e fazer exames mais apurados para ver exatamente quais são os eletrólitos que a gente precisa repor, seria o melhor dos cenários. Mas, em linhas gerais, a gente começa tentando repor o sódio. E aí, quando a gente faz a estratégia de nutrição desse indivíduo, a gente tem que observar que muitos produtos, até a base de carboidratos, já vêm com sódio na composição, principalmente se a pessoa for optar por uma questão de praticidade por produtos industrializados. Eu sei que isso choca vocês, porque não é a nossa principal estratégia, mas a gente tem que se render ao fato de que no planejamento nutricional de um indivíduo, a gente tem que respeitar as experiências prévias, o que cabe no bolso dele e o que ele está acostumado a fazer. Então, eu vou computando a quantidade de sódio que ele já vai consumir ali, e aí eu vou ver se tem necessidade de usar adicionais. Esses adicionais serão, de uma forma geral, as cápsulas de sódio e tem também algumas pastilhas efervescentes. Essas são as principais estratégias, ou eu tento aumentar opções salgadas nesse intratreino.
podem ser as castanhas salgadas, por exemplo. Então, a gente tem como fazer um programa bem personalizado, mas acreditem, eu, ao longo desses meus 22 anos de atuação em consultório, eu percebo que eu atendo pessoas que até têm noção sobre a necessidade de repor carboidratos em treinos longos, já tem a prática, por exemplo, de separar géis, de fazer uso de bebidas esportivas, mas quando a gente vai perguntar sobre o sódio, é uma pessoa que está se queixando de desempenho ruim, às vezes ela até faz uma associação, relata ter câimbras mais frequentes, já tem histórias, inclusive, de não ter conseguido concluir provas longas por conta desse mal-estar, da cãibra mais exacerbada. E quando a gente começa a ensiná-la a também olhar para o sódio, a gente vê um relato de melhora do desempenho bastante importante. Então, eu até aproveito essa oportunidade para mostrar para vocês como que esse cenário na nutrição esportiva ele acaba destoando em alguns momentos de conceitos padronizados. Quantos de vocês não olham para o rótulo de um produto para ver a quantidade de sal e quando está muito alto você fala, nossa, eu não quero comprar esse produto para mim porque ele não é saudável. Isso não está errado. Mas percebam que dependendo do indivíduo que a gente vem atender no consultório, esse sódio que eu tento não consumir no meu dia a dia porque eu não sou atleta, pode ser um sódio fundamental para um atleta. Então, por isso que é muito bacana trabalhar com nutrição esportiva, porque a gente, óbvio que não atende só atleta no consultório, mas quando vem um atleta, que a gente tem a capacidade de desconstruir conceitos e olhar para o que ele efetivamente precisa, sem ditar regras, porque a gente tem que respeitar a individualidade, a história dessa pessoa, principalmente porque quando ele muda alguma coisa, já dá logo um psicológico de que aquilo pode afetar a performance. Então, eu agradeço muito a oportunidade que uma pergunta que vocês fizeram me gerou essa segunda abordagem do intratreino, puxando para uma temática muito bacana, porque aqui a gente falou sobre a real necessidade desses sais minerais, como que a gente faz para computar e avaliar a necessidade, né, e quais as estratégias que a gente tem que seguir. E acabei, então, puxando também um paralelo para que vocês observem que a nutrição esportiva ela é um pouco de desconstrução de conceitos clássicos em alguns momentos. Espero que vocês tenham conseguido entender onde eu quis chegar. Tá? Eu estou à disposição de vocês para dúvidas. Eu amo o que eu faço, não tenho aqui as verdades, mas tenho experiência e vou dizer para vocês que se vocês forem catar na literatura, a gente não encontra muito recomendações sobre reposição de sais minerais como a gente encontra sobre reposição de carboidratos. Isso também limita um pouco o entendimento das pessoas em geral sobre a importância, tá bom? Obrigada pela atenção de vocês, espero que tenham gostado e continuem colocando sugestões para os próximos vídeos. Se cuidem e até a próxima!